Olá, Igreja Graça e Paz. Você que está presencialmente conosco, seja muito bem-vindo. E você que está online, acessando esse link nos nossos canais, tanto no Facebook quanto no YouTube, também são bem-vindos. Não esqueça de compartilhar esse link e assim mais e mais pessoas são alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. Antes de começarmos a nossa adoração, quero deixar alguns convites muito especiais para toda a igreja. Essa semana vamos reiniciar os encontros dos pequenos grupos multiplicadores. É isso aí, PGM tá de volta. Atenção, líderes em treinamento, secretários e anfitriões, prepare tudo para receber o povo nos lares. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo e deseja participar, você pode procurar qualquer um dos líderes ou dos pastores e teremos o prazer de encaminhar você a um pequeno grupo multiplicador. Nessa quinta-feira, às 20 horas, nos nossos canais online, fique atento porque teremos a live missionária com convidados muito especiais. O pastor Celso Godoy e a sua esposa, Rai Godoy, estarão conosco, trazendo toda a experiência de campo para abençoar toda a igreja. Não esqueça de compartilhar o link, assim mais e mais pessoas também são abençoados com essa experiência dos nossos queridos irmãos. Na sexta-feira, às 20 horas, teremos o encontro de homens. Atenção, geração Caleb. Pastor Rodrigo vai trazer uma palavra abençoada com o tema Um Homem Extraordinário. Não esqueça de trazer um amigo, será apenas presencial. No sábado será a vez da geração Teen. Atenção, adolescentes. O encontro é de vocês nesse sábado, dia 22, às 19h30. Pastor Ronaldo e a Verusca trarão uma palavra abençoada para vocês. Atenção, pais de adolescentes. Não esqueça de investir nos seus filhos. Traga-os. Será apenas presencial. No próximo domingo, às 9 da manhã, continuamos as aulas especiais da Escola Bíblica de Férias, a História do Cristianismo. Pastor Edmar Miguel vai trazer uma palavra abençoada para nós, dando aí mais uma pitada daquilo que aconteceu na história do cristianismo. Dessa vez, entramos na Idade Média. Não esqueça, você tem criança entre 3 e 11 anos, temos salas especiais para elas, para que você possa desfrutar também dessas aulas especiais sobre a história do cristianismo aos domingos, às 9 da manhã. No próximo domingo, às 18 horas, vai ser dia de festa. Vamos comemorar os 5 anos dos pequenos grupos multiplicadores na nossa igreja. Venha, traga seus amigos, mobilize o seu pequeno grupo. Vamos fazer uma grande festa em comemoração e entender e ver tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja através dos pequenos grupos multiplicadores. É no próximo domingo, às 18 horas. Você que deseja participar do nosso acampamento das gerações, que vai começar no dia 25 de fevereiro, você precisa fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Atenção, você precisa entrar no nosso site www.ibcpaulinia.com.br/eventos ibcpaulinia.com.br/eventos e você vai encontrar o link para se inscrever e garantir a sua vaga. Inscreva também a sua família. Se você tiver mais alguma dúvida, teremos a nossa mesa com o Ministério Eventos à sua disposição, tanto no início dos cultos quanto no término dos mesmos. E assim nós vamos tirar todas as dúvidas e você poderá se inscrever. Não esqueça, ainda conseguimos parcelar, ou você também pode pagar à vista. E você que pode abençoar uma vida pagando o acampamento dela, de um jovem, de um adolescente, de uma outra pessoa, você também precisa nos procurar. E você que deseja participar e não tem condições, precisa ser abençoado, também nos procure. Queremos ser bênção na sua vida também. Acampamento das Gerações, viva o extraordinário! Nossa igreja, depois desse transtorno que vivemos, havíamos reformado tudo agora em novembro, e o que restou foi isso aí.
aqui na parte de baixo, nas salas da Escola Bíblica Dominical. Nós não perdemos muito material, porque os irmãos rapidamente, conhecendo já a realidade do local, tiraram. Mas nós vamos precisar de uma nova e grande reforma, pintura por aqui. E é triste, muito triste ver o que está acontecendo, o que aconteceu. E agora que a gente consegue visualizar mais de perto a nossa realidade, dá tristeza. Mas convicção de que Deus está conosco e vai nos dar toda a vitória, vai nos dar toda a graça e misericórdia que precisamos. Que nós possamos parar de ficar juntando o nosso dinheiro, sem saber o que vamos fazer com ele, mas olhar para essas pessoas e pensar que para elas o nosso dinheiro é esperança. Que nós possamos tirar a mão do nosso bolso, do nosso egoísmo, e lembrar dessas pessoas, lembrar delas, porque o Senhor as ama, e elas são os seus filhos, o Senhor as criou, e elas merecem o seu amor, sua compaixão, assim como o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Pai, levante nessa noite ofertas que vão até lá abençoar vidas, que vão em forma de amor, Senhor. Nós te pedimos, Pai, e entramos também com um pedido especial, Senhor, a saúde, não só dos nossos membros, também desses missionários que vão estar indo lá. Que o Senhor nos ajude, pois sabemos que existem muitos irmãos que estão enfermos nesse momento. Em nome de Jesus, haja cura nessa noite a esses irmãos, cura espiritual, Senhor, cura da alma, Senhor, também em nome de Jesus, e cura física, Senhor. Toque no corpo desses irmãos, Senhor, e que eles sejam curados nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Use as nossas mãos também, Senhor, para levar cura, porque de que adianta as nossas mãos se elas não te glorificam? Se a minha mão não te glorificar, eu não a quero. Que as nossas vidas sejam usadas, Senhor, para levar recurso. Que os nossos joelhos sejam usados para orar. Que as nossas mãos sejam usadas para levar cura. As famílias, tanto da Bahia, Senhor, tanto como da nossa igreja, tem irmãos sentados do nosso lado que precisam de cura. Abra os nossos olhos, que nós possamos ser usados pelo Senhor, pois só o Senhor é o único. O Senhor é o médico dos médicos, que está acima de qualquer diagnóstico, acima de qualquer coisa. O Senhor pode tudo, além do que nós imaginamos. Senhor, que esse culto seja para a sua honra, porque com força, sem força, com energia, sem energia, Senhor, o Senhor é o mesmo. Que nós possamos continuar na sua presença todos os dias na nossa vida, todas as horas, Senhor, todos os minutos, todos os segundos, te glorificando e lembrando que o Senhor é o único que merece ser honrado, que merece ser louvado. Assim como nós estamos aprendendo de manhã, Senhor, que reis se levantam, reis morrem, reinados se levantam. Qualquer palavra pode se levantar, mas elas acabam, porque a única palavra que prevalece é a do Senhor. E que em nome de Jesus essa palavra se espalhe pelo mundo, Senhor, através dos missionários, dos pastores, através de qualquer um, Senhor, aquele que está na porta cumprimentando, aqueles que estão filmando, aquele que está interpretando, Senhor. Levante nessa noite mais irmãos, Senhor, dispostos a fazer a tua obra, dispostos, Senhor, a colocar a mão no arado, assim como os nossos missionários da igreja que vão estar nos representando. Digno é o Senhor por isso, digno é o Senhor por isso, Senhor. Obrigada por esse culto, obrigada, porque nós devemos te glorificar. Nada aqui é para nós, tudo pertence a ti, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos nessa noite olhar para o Senhor e senti-lo através da palavra. Que essa palavra hoje libere, Senhor, que traga cura, que traga libertação, Senhor, e que nós possamos sentir a sua voz, sentir o seu Espírito Santo e reconhecê-lo a cada dia mais. Eu oro agradecendo com todo o meu coração pela minha igreja, agradecendo por todos que aqui estão, porque o Senhor tem levantado irmãos, independente de quem não queira, é o Senhor que levanta. Em
nome de Jesus, continue nos abençoando, cuidando de cada detalhe nessa noite. É assim que eu oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Coisa linda, né? Uma oração de uma jovem aos pés do Senhor Jesus. A Bia é líder do nosso ministério ID aqui da igreja. Uma jovem com pouca idade, mas com muita garra e amor no coração, não é? Queridos, essa oferta que nós vamos enviar para a Bahia agora, eu peço que você que vai fazer essa oferta física, escreva no envelope. Se você escrever Bahia, está de bom tamanho. Se você for fazer online, de forma online, uma transferência, no final coloque 1 centavo. Se você for doar R$10, você põe R$10,01 centavo. Se for doar R$100, R$100,01 centavo. Se for doar 10 mil reais e 1 centavo. Agora foi com fé esse final. Falando em 10 mil, eu queria muito mandar pelo menos 10 mil na mão do Mike, para que ele pudesse chegar lá com uma oferta de 10 mil para os nossos irmãos e poder ajudar um pouquinho. 10 mil ali, 5 mil lá, 1 mil lá, 500 lá, a hora que junta tudo. Eles estão precisando só de imediato 70 mil. A gente podia mandar 10 mil, sim? O que vocês acham? Vamos fazer isso? Eu já dei a minha oferta e agora quero desafiar você a dar a sua oferta. Você estava planejando sair comer pizza hoje? Não come. Vai lá, compra pão francês, frita um ovo e manda a oferta. Sabe, são umas coisas assim que às vezes a gente não sabe de onde tem, mas a gente tem. Nós vamos chegar em casa, gente, muitos de nós vão chegar em casa com um colchãozinho, com ar-condicionado, com tudo. Não é possível que a gente não pode dar um cachorro quente, uma Coca-Cola, uma pizza, ou o valor disso. E tá caro comer fora. Por isso que eu estou indo comer na casa dos irmãos. Quinta-feira eu vou comer pão de queijo na casa dele, não é? Isso. Ah, boa, Esli. Tudo que nós gastarmos aqui hoje na cantina também vai para lá, tá? Tudo que a gente gastar na cantina vai para lá. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vamos adorar o Senhor. Já estamos ao vivo? Sim ou não? Sim? Não? Ainda não? Daqui a pouquinho, a hora que vocês me avisam para eu dar um oi para o pessoal que está ao vivo com a gente. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.
Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará, a marca do seu amor por todo canto estará. Brasil é tempo de multiplicar o seu amor e graça, erga a sua voz, cante a canção. Brasil é tempo de Nós vamos retroceder ou nós vamos avançar? Avançar! Aleluia! Graças a Deus. Você pode se sentar, querido. Nós queremos convidar à frente a família Greco, em especial a Dani, o Joézer, porque nós temos aí uma visitante ilustre que está conosco. A Anne está conosco nessa noite e nós queremos apresentá-la com muito carinho. Toda a família que veio para prestigiar esse momento pode vir à frente conosco. Muito bem. Nós não estaremos transmitindo o culto ao vivo, mas com certeza esse vídeo vai subir em algum momento. E eu quero aproveitar enquanto a família vem à frente, que você seja bem-vindo no nosso meio, você que está assistindo esse culto, em algum momento você possa compartilhar agora dessa live e que a paz, que a bênção, que a unção, a libertação do Senhor possa entrar na sua vida, na sua casa e em toda a sua família. Que Deus te abençoe ricamente. Bora para cá, olha só. Eu nunca vi tanta criança nascendo nesses últimos 2 anos. Meu Deus do céu. Olha só, essa igreja está crescendo. Só de criança o que essa igreja está crescendo, sabe, Débora? Olha aí, o povo está animado, igual você, viu, Débora? Quantos filhos você tem? Quantas crianças e adolescentes e jovens tem na sua casa ao todo, Débora? Não, ao todo. A sua família toda. Perdeu a conta dos filhos. 7. Olha aí. Povo animado, né, gente? Eu sou filho único, meu pai é filho único e eu me sinto o máximo de ter 2 filhos, que eu consegui já acabar com a tradição de filhos únicos. Todo mundo aqui já? Muito bem. Olha só. Igualzinho o Mateus. Tranquila. Mesma coisa como o Mateus. Tranquila. Para quem nos visita, Mateus é o meu filho mais novo. Ele é agitado, expansivo como o pai dele, graças a Deus. Vai ser um líder, você vai ver só. Gente, antes de orar, agradecendo a Deus pela Anne, desde o começo da semana Deus colocou essa família no meu coração e o Senhor tem feito uma obra linda na vida dessa família. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles, não é? Tive a alegria de fazer o casamento deles. Agora vou ter a alegria de apresentar a bebê. E quando a gente olha assim, parece que sempre foi assim, mas não foi sempre assim. Ô Sidney, Dani, dá um pulinho mais aqui um pouquinho. Cata esse microfone aqui, dá uma ligadinha nele. Quem se identifica, marca o microfone, pega ele aí. Isso, agora aperta o botão. Isso é interessante, você pegou o microfone e quis dar para ela, né? Muito bem, ligou? Tá verdinho? Muito bem. Esses dias eu tive na casa deles, comendo um arroz com batata palha e estrogonofe de carne. Tava bom, hein? Foi bênção. E eu pude escutar um pouquinho da história deles, lembrar e relembrar um pouquinho da história deles. O que você sente quando você vê a família assim encaminhada agora? É alegria, né? Muita alegria. Como era antes? Quando a Põe mais pertinho da boca. Quando a Daniele tinha 13 anos, a mais velha, né? E a gente estava afastado da igreja. E eu me perguntei para Deus o que eu queria para o futuro das minhas filhas, né? Aí eu comecei deixei de beber, cortei a bebida, quis mudar a minha vida realmente.
para poder dar um futuro melhor para elas, né? E graças a Deus foi encaminhando. Eu estava afastado ainda da igreja, né? Eu comecei a trabalhar com o Strabelli, o irmão Strabelli. Seu responsável? Ele trabalhava comigo, eu estava frequentando o espiritismo e ele frequentando a igreja, e a gente conversava na hora do almoço e eu tentava convencer ele que o espiritismo era bom. E ele me convidou para vir na igreja, para voltar para Cristo. E convidei minha esposa, um dia acabamos aceitando o convite e viemos para poder mudar o rumo da nossa vida, acabar com as situações. Em 2013, teve um acampamento, nosso casamento estava meio bagunçado, a gente estava quase para separar já, porque brigas constantes, né? Isso aí no casamento não sustentava. E num acampamento, que a gente foi convidado pelo Strabelli para vir para a igreja, a gente começou a visitar, fomos nesse acampamento, inclusive, tem que ter gravado lá, a gente deu testemunho que era a última chance que a gente estava dando um para o outro, no dia do acampamento. E foi dali para cá que as minhas filhas também conheceu os jovens no casamento, no acampamento, começaram a ter amizade com o pessoal da igreja e começaram a ter uma visão diferente da vida. E daí para cá a gente começou a estar direto nos caminhos de Deus. Você estava longe dos caminhos do Senhor. E a Dani? Já conhecia o Senhor também? Conhecia, mas tinha afastado também. Ah, foi Ele que levou você para o espiritismo. E nesse período vocês sofreram muito. O inimigo se andou lá dentro. Que você não quer nem lembrar disso. Nós não vamos ficar lembrando disso hoje. Quando você olha hoje e vê suas filhas no caminho do Senhor, e vê sua neta sendo apresentada no caminho do Senhor, é bom, não é? Glória a Deus. Bom ter vocês com a gente. Gente, eles moravam em São Paulo recentemente e vinha para o culto aqui. É interessante, né? Quando a pessoa ama Jesus e quando a pessoa ama a igreja dela, não tem limite. Louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida do Joésia, que chegou aqui também, ganhou nosso coração, junto com seu irmão, que hoje serve a Deus na igreja de origem, presbiteriana renovada, de onde ele veio, de onde o seu falecido pai era, não é? E graças a Deus por vocês terem escolhido estar conosco. Foi um presente, tem sido um presente para nós. Que a Anne seja criada aqui nos caminhos do Senhor e que ela dê muito fruto. E vocês fiquem firmes, hein? Vocês têm uma missão. O que o Senhor fez na vida de vocês precisa continuar lá, viu? Fica firme. Você pode glorificar o nome do Senhor para essa família? Glória a Deus. Nos tempos da igreja primitiva, desde os tempos de Jesus, e nós prosseguimos com essa prática, era hábito apresentar as crianças ao Senhor. Nós não batizamos criança aqui. Por que nós não batizamos? Porque nós entendemos que elas têm que ter o direito de fazer uma escolha pelo Senhor Jesus. Elas podem escolher ou não. O nosso desejo é que ela cresça nos caminhos do Senhor, entregue a vida para Jesus e seja batizada no tempo oportuno. Mas agora nós vamos tão somente apresentá-la ao Senhor, e isso é algo muito importante. Quero convidar você a estender a sua mão para cá, sua mão de bênção sobre a vida da Anne. Vamos consagrá-la ao Senhor. Olha aí, Anne, seus pais, seus avós, sua família toda e uma igreja inteira querendo o teu bem, filha. Tá vendo? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse presente que o Senhor nos deu. Aliás, por estes presentes. A Anne, a restauração dessa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou a vida do Strabelli, que lá no trabalho não se envergonhou do Senhor e falou do Senhor. Obrigado porque ele foi usado pelo Senhor e ousado.
E hoje eu imagino que o coração deles se alegra em poder ver essa família toda e mais um membro da família sendo consagrado ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando nós nos reunimos em acampamento, é um tempo de celebração, de comunhão, mas também de libertação, de cura, de salvação, de reconstrução, como o Senhor reconstruiu esse casamento. Obrigado, Jesus, por libertar a Dani, por libertar essa família da opressão, do inimigo, das mentiras de Satanás, da bebida, do álcool, das brigas. Obrigado, Jesus, por libertar essa família, Jesus. E agora nós consagramos a Anne nos teus caminhos, que ela jamais veja seus pais brigando, não porque eles vão brigar escondidos, mas porque eles são cheios do teu Espírito, que na casa deles possa haver sempre um clima de paz, de alegria, de comunhão, de perdão. Senhor, que ela possa crescer num ambiente propício para conhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Faça da Anne uma profetisa, uma pregadora do Evangelho, uma missionária, uma discípula e uma discipuladora do Senhor. Afaste ela de más companhias, que ela possa influenciar aqueles que não te conhecem na sua geração, na geração dela, que muitos cheguem aos pés do Senhor por meio da instrumentalidade dela. Que o Senhor me dê alegria, Senhor, ou de vê-la, ou quem sabe, de poder batizá-la para a glória do teu nome, porque um dia ela há de confessar Jesus como Senhor de sua vida. Senhor, seja com ela em todas as fases de sua vida, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, que por todas essas fases ela fique firme no Senhor Jesus. Prepare desde já um marido que te ame, um homem de Deus, e que ela construa também um lar feliz aos pés do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, e é o que profetizamos sobre a vida da tua serva e de toda a sua família agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Bem lembrado, a Dani quarta-feira vai fazer uma cirurgia importante, uma cirurgia importante. Vamos orar, vamos orar. Senhor, ainda na tua presença, colocamos a Dani. Ela precisa do Senhor, vá com ela nessa cirurgia, Senhor. Seja um médico dos médicos na vida dela, que ela possa ir e vir debaixo da tua proteção, e subir nesse altar de novo para dar testemunho que foi tudo bem. Restaura o seu organismo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor mais uma vez? Glória a Deus, estamos juntos. Deus abençoe, estamos juntos, aguardando o próximo estrogonofe, queira Deus, não é? Se isso não acontecer tão cedo, que Deus use a sua vida e que eu possa ir na sua casa. Deixa eu parar de me oferecer aqui, mas vamos lá. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes vamos dar a oportunidade para as crianças irem para o culto infantil. Então, crianças de 3 a 11 anos podem se dirigir à porta ali que as tias e os tios estão esperando. Elas vão para o culto infantil. Crianças e também juniores de 3 a 11 anos. Um bom culto para vocês. Deus abençoe vocês. E nós ficamos por aqui meditando na palavra do Senhor. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Tchau, tias. Muito bem, é bom ver essa molecada toda adorando ao Senhor, né? Queridos, enquanto eles vão saindo, para você que está conosco pela primeira vez, nós estamos meditando numa série de mensagens no ano do extraordinário, intitulada de Um Chamado Extraordinário. Esse chamado que o Senhor trouxe a nós, que começou em Jesus.
ele é exercido no campo extraordinário. Não se pode fazer a obra, não se pode vencer as forças das trevas no mundo ordinário, no mundo natural. É no sobrenatural e é no extraordinário que nós vencemos toda e qualquer batalha. É no mundo sobrenatural que nós ganhamos as pessoas para Jesus. É no mundo sobrenatural que as cadeias caem. O mundo físico e ordinário é reflexo do mundo espiritual e extraordinário. Por isso tudo começa lá. O problema é que a gente não entende isso. E a gente bate a cabeça aqui. Enquanto se a gente buscasse no Senhor, tudo aconteceria lá primeiro. O Senhor daria ordem aos seus anjos e tudo seria resolvido. Confie mais no Senhor, que ao final desse ano você entenda que nós somos chamados para viver o extraordinário do Senhor no mundo confuso e caótico, onde nós saímos na frente porque temos o Senhor como Senhor de nossas vidas. No primeiro sermão nós falamos sobre as 7 áreas desse chamado, e a cada domingo nós vamos revelando uma das áreas. Semana passada falamos sobre a primeira área. Falamos sobre a importância de nós ensinarmos o Evangelho. Nós somos chamados para ensinarmos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma. E hoje é noite de libertação. Você crê nisso? Hoje é noite de libertação. Nesse domingo missionário, nós precisamos aprender mais sobre a nossa missão de levarmos libertação para todos os povos, a todas as pessoas, todas as raças, todas as culturas, todos os credos, todas as idades, pessoas que precisam do Senhor Jesus. Então, eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema chamados para libertar os cativos. Nós falamos em Marcos capítulo 1 no primeiro sermão, Marcos capítulo 2 no segundo sermão. Se você observar o capítulo 3 de Marcos, nós vamos ver o que? Mais cura, mais libertação, escolha dos 12 discípulos. Nós vamos ver sobre a importância da família espiritual. E quando a gente vai para Marcos capítulo 4, nós vamos ver a importância do reinado de Jesus e do reino de Deus na terra. E quando ele chega no final do capítulo 4, o Senhor acalma a tempestade e atravessa o mar para salvar e libertar uma única pessoa. Marcos capítulo 5, verso 1 a 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Genezarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os cerros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada
era de cerca de 2.000 porcos, e ela atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, vá para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, uma região de 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Me chama muita atenção que em todos os capítulos de Marcos até aqui, essa frase nos acompanha: todos ficaram admirados. Releia os capítulos anteriores, você vai ver que quando a cura chega, eles ficam admirados. Quando a libertação chega, eles ficam admirados. Quando a salvação chega, eles ficam admirados. Quando Jesus está ensinando, eles ficam admirados, porque não era algo natural. O que Jesus apresentava naquele lugar e para aquele povo era algo de outro mundo, de outro reino. Era o reino dos céus, era o reino de Deus inaugurando um novo tempo na terra. Até então, os demônios não tinham a quem se sujeitar. Até então, as pessoas possessas pelos demônios, pelos espíritos imundos, faziam o que queriam. Mas quando Jesus chegou e quando Jesus entrou em mim e em você, os demônios tiveram que se sujeitar a Ele e consequentemente a nós, porque o Espírito do Senhor habita em nós. Pouco nós falamos sobre isso. Pelo menos uma vez por ano eu procuro falar sobre esse assunto. Porque nós não podemos viver achando que tudo nesse mundo está no natural. E de que não existe um sobrenatural das trevas agindo. Pelo contrário. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: ficam pondo culpa no diabo, mas na verdade quem fez foi você. Deixa eu dizer uma coisa: tudo aquilo que tem de bom na terra vem de Deus. E tudo aquilo que tem de ruim na terra vem do inimigo de nossas almas. Se nós estamos em Cristo, se nós somos novas criaturas, e se nós vivemos em santificação com o Senhor, os nossos frutos serão bons. Ao passo que se nós não vivermos em Cristo, se o nosso Senhor Jesus não for o nosso Deus, o nosso Rei, se Jesus não for o nosso Senhor, nós servimos a outro Senhor. Ainda que não gostemos dessa frase, nós só temos dois senhores: ou servimos ao Senhor do céu, ou servimos ao mundo, ao Senhor do mundo desse século, ao reino desse século, a Satanás. E Satanás veio para matar. Que mais? Que mais? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra as hostes das maldades celestiais, contra o império das trevas.
E contra o império das trevas se luta com armas, não deste mundo, mas do reino espiritual. Se luta com a palavra, se luta com a oração, se luta com o jejum. Se a gente não tem consciência disso, a gente sai brigando com as pessoas que convivem conosco. A gente sai achando que aquela pessoa difícil nunca vai mudar, que aquele parente nunca vai mudar, que aquele colega de trabalho nunca vai mudar, que ele nasceu daquele jeito, que ele é daquele jeito, ele vai ficar daquele jeito. Mas nós acabamos de ouvir aqui e não pudemos entrar nos pormenores o que o Senhor fez na vida dessa família. O que eu posso te dizer é que essa família era escrava de Satanás. Satanás dominava a casa dessas pessoas que aqui estavam, mas hoje eles estão libertos para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E se nós entendermos isso, nós seremos agentes de libertação aos cativos e oprimidos. Eu quero fazer 3 perguntas e espero encontrar resposta no texto. Primeira pergunta: quais os propósitos do nosso inimigo? Quais os propósitos de Satanás? Quais os interesses de Satanás? O que nós podemos esperar dele? Em primeiro lugar, o propósito de Satanás, de acordo com o texto, olha lá verso 2 e 9, é possuir as pessoas. O gadareno, ele estava possuído não só por um espírito, mas por uma legião. E se estudarmos a fundo, essa palavra legião, ela é emprestada de um outro campo. Legião tem a ver com um destacamento de guerreiros, de soldados vorazes, que era composto por 6.000 soldados. Então, quando Jesus empresta essa palavra legião, ou quando o próprio Satanás disse: o meu nome é legião, é sinal que havia centenas ou milhares. Quantos porcos o texto apresenta? 2.000. Como pode uma pessoa viver com cerca de 2.000 entidades, 2.000 demônios? Como seria a vida daquele homem? Como seria a vida de seus pais, de seus irmãos? Sabe o que eu fico imaginando? O texto não fala muito, não se aprofunda na sua família, mas eu fico conjecturando. Eu imagino que as pessoas queriam se aproximar dele, as pessoas queriam conviver com ele, as pessoas se compungiam de ver o seu sofrimento, mas não eram capazes de fazer nada por ele, porque ele estava completamente possuído por Satanás. Às vezes nós achamos que essa é uma história que consta na palavra e hoje não acontece mais isso. Me lembro que inúmeras vezes, no culto, fora do culto e nas madrugadas, eu era criança, depois adolescente, jovem, agora adulto, eu vi pessoas possessas fazendo coisas que um ser humano não é capaz de fazer. Quantas vezes fui chamado em repartições públicas, em que as pessoas não conseguiam segurar aquela pessoa, muitas vezes uma mulher, muitas vezes uma adolescente, uma jovem fraquinha, magrinha, e ninguém conseguia segurar. Me lembro que um dos primeiros casos que nós tivemos na igreja, aquela pessoa, ela parecia uma empilhadeira, ela catava todos os bancos que eram de madeira e ela jogava para trás. Uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que era estéril, uma mulher que nada dava certo para ela. Você olhava para os olhos dela, dava medo. Uma mulher que inclusive tinha um animal de estimação, que Satanás se manifestava naquele animal, e meu pai estava junto, e nós estávamos juntos, quando entramos na casa dela, e aquele animal, possuído por Satanás, também invadia a casa dela. Aquela mulher foi liberta, aquela mulher foi salva, aquela mulher teve filhos,
Aquela mulher serve a Deus hoje na igreja do Nazareno. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Aquela mulher hoje serve a Deus. Quantos casos nas nossas igrejas filhas? O problema é que nós olhamos para a pessoa e nós rotulamos ela. Nós não conseguimos enxergar que atrás daquela pessoa existe um mover, um movimento sobrenatural das trevas sobre aquela vida. Uma pessoa possessa não tem controle de si. Uma pessoa possessa, ela tem uma força sobre-humana. Uma pessoa possessa, ela é cheia de ódio, de rancor. Ela não tem senso de humanidade, ela faz atrocidades. O segundo propósito de Satanás, além de possuí-las, é denegrir as pessoas. Olha o que diz do verso 2 ao verso 4. Aquele homem andava nu. A sua integridade física tinha sido afetada. Aquele homem andava machucado, ferido, espumando pela boca, agindo como um cão naquele cemitério. Hoje nós olhamos para o mundo, vemos um mundo gritando, clamando e vivendo na nudez e na sujeira. Se isso não é obra de Satanás, é obra de quem? Criamos os filhos, enquanto pequeno ou pequenos estão em casa, é tudo bonitinho. Daqui a pouco a gente vê aqueles filhos se desvirtuando, daqui a pouco a gente vê aqueles filhos cometendo crime, aqueles filhos usando droga, aqueles filhos cometendo atrocidade, aqueles filhos tirando a vida de alguém. Isso é obra de quem? E se nós não entendermos que isso é obra de Satanás, e que com Satanás se luta com as ferramentas corretas, aquela pessoa nunca será liberta. É só o poder do nome de Jesus que liberta aquelas pessoas. Mas em terceiro lugar, o propósito de Satanás é atormentar e mutilar. Olha o verso 5, acompanha comigo no verso 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se. Você consegue imaginar um filho? Você consegue imaginar uma pessoa que você ama, noite e dia, gritando, atormentado, se cortando? Deixa eu dizer uma coisa. Isso é mais corriqueiro nos dias de hoje do que você pensa. Crianças, adolescentes e jovens se mutilando dentro de nossas próprias casas. Estou falando besteira, Mayra? Você que atua nesse campo. Dominadas, atormentadas. Elas escutam vozes, elas não se amam, elas não têm senso de humanidade, elas não se sentem amadas. Sabe por quê? Porque elas estão sob influência ou sob o domínio do inimigo. Aqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas não podem ficar possuídos, mas aqueles que entregaram a vida para o Senhor podem ficar oprimidos, podem sofrer obsessões, podem ouvir e ver coisas. E é no mundo espiritual, é na oração, é no jejum que a gente vence isso. Mas sabe, gente, a gente não tem mais tempo para orar em casa. A gente se depara com um negócio desse, ou a gente corre, a gente encaminha para o psiquiatra, a gente encaminha para o psicólogo, a gente encaminha para tantos outros, mas a gente não consegue fazer uma oração e dizer: saia em nome de Jesus. Recentemente, ainda dentro da pandemia, quando eu não podia me locomover, alguém me ligou. Eu disse: pastor, Satanás está revirando tudo aqui em casa. Eu falei: ponha no viva voz. E da onde eu estava eu orei, e aquela pessoa foi liberta, e aquela casa teve paz até os dias de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Só que nós não queremos nisso. Por que eu digo que nós não queremos? Porque se nós crescêssemos, nós agiríamos diferente. Nós olhamos para isso com incredulidade.
Nós temos medo de falar nisso ou somos incrédulos em relação a isso. Enquanto isso, as pessoas estão sofrendo, precisando de libertação. E qual é a nossa missão? Qual é o nosso chamado? Libertar os cativos, os oprimidos por Satanás, para que eles tenham vida e vida de qualidade. Vida e vida em abundância, para que eles tenham alegria, para que eles conheçam Cristo, para que eles coloquem um sorriso no rosto, para que eles possam conhecer a mesma Canaã, a mesma cidade santa, o mesmo céu que eu e você vamos entrar. Mas e a sociedade? O que a sociedade é capaz de fazer com essas pessoas? Qual é a resposta da sociedade? Qual o propósito da sociedade? O que a sociedade consegue fazer quando se depara com uma população que está escravizada por Satanás? Primeiro, a sociedade isola aquele cidadão, porque ela não tem a resposta, ela não sabe lidar com isso. Olha o que diz a parte B do verso 3 e o verso 4. Olha comigo, é a palavra dizendo: ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Vocês imaginaram? Tentaram prender aquele homem com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Sabe o que é o máximo que a sociedade consegue fazer? Sabe o que é o máximo que as autoridades conseguem fazer? Tirar aquele cidadão de circulação. Sabe por quê? Porque a sociedade não tem resposta para isso. Eles olham para aquelas pessoas e os consideram caso perdido. O assassino é caso perdido. O estuprador é caso perdido. Aí você vai dizer: pastor, o senhor está forçando, né? Claro que é, não é. O ladrão é caso perdido. O homoafetivo é caso perdido. Tudo é caso perdido. O máximo que a sociedade consegue fazer é recriminá-los e afastá-los, tirar da rota, ou em segundo lugar, acorrentá-los. É só a gente olhar para a população carcerária de hoje. Há uma pesquisa que diz que 70% da população carcerária, quando sai de lá, não sai recuperado. Por que será? 70% das pessoas que cumprem a sua pena e são libertas, saem e cometem crimes novamente. Sabe por quê? Porque elas não conheceram Jesus. E só Jesus liberta. Só Jesus tem poder sobre os demônios. Não há quem consiga segurar um ser humano senão o poder do nome de Jesus. Não há libertação senão em Jesus. Não há nada que a nossa mente pseudo-inteligente possa criar de plano, de projeto, para recuperar alguém que está sob domínio do inimigo. Não adianta tirar de circulação. Por isso nós temos uma equipe que vai lá no presídio, na penitenciária, para recuperar essas pessoas. Por isso que vocês já viram aqui várias vezes subindo nesse altar pessoas que foram recuperadas e hoje têm suas famílias, pagaram suas dívidas com o Estado e hoje estão libertas falando de Jesus. Né, pastor Esni? Você lembra quantas pessoas nós temos com a população carcerária de São Paulo? Lembra qual que é o número da população carcerária de São Paulo? Você tem alguns minutos para procurar. É muita gente. A gente pode construir prisão atrás de prisão e nós não vamos ver as pessoas sendo recuperadas. E muitos de nós somos mal compreendidos porque estamos lá dentro. Muitos dizem por aí que fazemos apologia ao crime. Mas, queridos, se nós não tratarmos e curarmos aquelas pessoas pelo poder do nome de Jesus, elas vão sair de lá e vão cometer os mesmos crimes. Agora, o terceiro propósito da sociedade é desvalorizar as pessoas. Sabe o que me chama a atenção no texto?
Aquele gadareno não tinha o seu devido valor quando estava endemoniado. Mas quando ele é curado, quando ele é liberto, quando aquela legião de demônios vai embora e entra nos porcos, a população se volta contra ele de novo. A população, a sociedade não é capaz de celebrar a libertação daquele homem, porque ela se preocupa mais com os porcos que haviam se precipitado no mar. Os porcos tinham mais valor do que aquele homem. Será que a gente não faz isso? Quanto vocês acham que a gente investe por ano em toda a nossa convenção batista brasileira para recuperar uma pessoa? Custa caro. Por isso que é mais fácil isolar e acorrentar. Mas uma pessoa liberta, ela leva a libertação para a família, para casa, para os filhos, para os vizinhos. Para que serve o nosso dinheiro? Só para atender os nossos luxos? Quanto vale uma alma? E a última pergunta que eu quero trazer para vocês. Vimos os propósitos de Satanás, os propósitos da sociedade. E quais são os propósitos de Jesus? Sabe a primeira coisa que eu encontro no texto, principalmente no capítulo 4, lá no final do capítulo 4? Jesus, ele fez um alto investimento na vida daquele homem. Jesus sai de Cafarnaum. Jesus entra no barco, enfrenta uma grande tempestade, por causa de uma única pessoa. Jesus corre risco, seus discípulos correm risco humanamente falando, para poder chegar do lado de lá e salvar uma alma, libertar uma alma. Quando ele chega lá, o que ele encontra? Qual o cenário que Jesus encontra? Um homem andando no meio de um cemitério, e o cemitério não era bonito como o cemitério de hoje. Lembrando que os nossos cemitérios, nosso cemitério tem cemitério quase dá vontade de morrer, né? Não dá não. Mas aquele cemitério sombrio, as pessoas eram enterradas nas rochas, nos buracos da rocha. Com certeza aquele mau cheiro que havia ali naquele lugar. Jesus se depara com aquele homem. Já era noite. Depois de trabalhar o dia todo, depois de curar muita gente, depois de ensinar muita gente, depois de enfrentar uma tempestade, Jesus entra naquele cemitério e ele vê possibilidades naquele homem. Ele investe naquele homem. Ele se compadece daquele homem. Ele ama aquele homem, ele liberta aquele homem. Ele entra naquela terra hostil, ele entra naquela terra gentílica. E Jesus faz daquele homem não só um homem liberto, mas um missionário naquele lugar. Logo, o primeiro propósito de Jesus é libertar as pessoas. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 8. Lá no finalzinho, 1 João capítulo 3, verso 8. Não se assuste com esse texto, mas olha o que ele diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Onde Jesus chega, ele destrói as obras do inimigo. Ele liberta o ser humano das garras de Satanás. Ninguém tem maior poder do que o nome de Jesus.
Aonde Jesus chega, Ele liberta. Aonde Jesus chega, Ele devolve a dignidade. Aonde Jesus chega, Ele devolve a humanidade, o senso de humanidade, e apresenta ao mundo espiritual. Olha o verso 15, gente, do capítulo em apreço. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Ele não estava mais correndo para lá e para cá. Ele não estava mais se cortando. Ele não estava mais gritando como um animal. Segundo, vestido. Ele não estava mais nu. E em perfeito juízo. Agora ele pensava. Agora ele raciocinava. Sabe, às vezes nós julgamos as ações das pessoas, mas às vezes elas estão possessas, influenciadas pelo inimigo. E se nós dermos uma dose de amor, de carinho, de compaixão, se nós apresentarmos Jesus, se nós orarmos com autoridade, elas serão libertas. E essas pessoas que muitas vezes nos perseguem, nos fazem mal, podem se tornar os nossos melhores amigos e grandes profetas desse tempo. Chega de vergonha, disse o Senhor Jesus. Chega de exposição, disse o Senhor Jesus. Chega de humilhação. Quando Jesus chega, acabou a humilhação. Acabou. As correntes são quebradas, os grilhões caem, as cadeias se abrem e a dignidade entra. Por isso nós temos as nossas Cristolândias. Essa semana nós inauguramos mais uma unidade. Nós temos 44 Cristolândias no Brasil. Para quem não sabe o que é Cristolândia, certa feita, pastor Fernando Brandão, que estava agendado para pregar na primeira igreja batista da cidade de São Paulo, errou o caminho. Vocês acham que ele errou o caminho? O Waze levou ele para um outro caminho. Jesus levou ele para esse caminho. E ele se viu dentro da Cracolândia. Alguém já entrou e já passou um período dentro da Cracolândia? Quantos já entraram na Cracolândia? Tá aí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas só aqui. 6. Semana passada eu falei sobre isso. Quando a gente vai na Cracolândia, gente, eles parecem bicho. Eles entram nos buracos. Aquele lugar cheira, fede urina, fede pele podre. Você entra naquele lugar, você sente os espíritos imundos naquele lugar. Você entra naquele lugar, você sente opressão naquele lugar. Mas quando você vai conversar com aquelas pessoas, você vê que todas elas já foram cidadãos de bem. Algumas delas já frequentaram igrejas. Algumas delas já foram filhos de pastores. O que as levou lá? Quando você tira a roupa para dar banho, a pele vem junto. Você tem medo de pegar porque é como um esqueleto. É como que se a pele grudasse no esqueleto. Obrigado, mãe. Elas têm que passar alguns dias se desintoxicando. E sabe qual que é o remédio usado para elas? Jesus de Nazaré na veia. E elas são libertas pelo poder do nome de Jesus. Por isso hoje nós temos Cristolândias no Brasil todo. Por isso hoje, quantas pessoas, Wesley? Quantas pessoas recuperadas? 1.000 e poucas pessoas recuperadas na Cristolândia. 1.000 e poucas pessoas recuperadas na Cristolândia. Estavam na Cracolândia. A família nem sabia o paradeiro delas.
foram recuperadas, famílias reconstruídas. Inclusive a gente ensina não só a palavra, mas elas têm acesso ao ensino secular, elas aprendem uma profissão e elas são devolvidas à sociedade como cidadãos de bens. E quarto e último propósito de Jesus: comissionar as pessoas. Leia comigo o verso 18 em diante. Quando Jesus estava entrando no barco, Jesus foi mandado embora da cidade. Jesus foi chutado da cidade. Jesus não foi bem quisto, bem-vindo na cidade, porque aquela cidade era avarenta. Eles pensaram mais no lucro, no dinheiro, do que naquela alma liberta. Então Jesus entrou no barco. O homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Eu fico imaginando que aquele homem não tinha vida. O que ele ia ficar fazendo ali na mente dele? Eu vivi boa parte da minha vida no cemitério. Agora, a vida que eu não tinha, que eu recebi de Jesus, eu quero oferecer para ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família. Jesus tem um senso de humor, né? Para alguns que estavam com a família, Jesus falou assim: vem, segue-me. Para outros que estavam longe da família, Jesus falou: volta para a família. Jesus tem uns negócios assim que lá, a hora que eu chegar lá, eu quero entender. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis, 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Aquele endemoniado, que a sociedade só sabia acorrentar e que estava sob o domínio de Satanás, agora se torna um grande missionário. Centenas de pessoas entregam a vida a Jesus por causa daquele homem. Todo aquele território gentil ouviu falar das maravilhas de Jesus. Enquanto a celebração vem à frente, eu quero liberar uma palavra profética para você e para sua casa. Todos nós temos alguém na nossa família sobre o domínio e o império de Satanás. Você acreditando ou não, todos nós temos um vizinho, um amigo, alguém que trabalha conosco, que está sendo escravizados por Satanás. Todos nós conhecemos alguém que está mergulhado nas drogas, no álcool, na prostituição. Todos nós temos na família ou conhecemos alguém que não consegue se dar com ninguém. É violento, é agressivo, é impulsivo. Eu quero te apresentar Jesus. E quero que você apresente Jesus para essa pessoa. Pare de falar com ele ou com ela sobre Jesus. Comece a falar com Jesus sobre ele e sobre ela. Agora há pouco, eu orava pela irmã do Rovilson. Vai passar por uma cirurgia delicada. E eu disse para ele: Rovilson, tem coisa que a gente não é capaz de fazer. Só o Senhor faz. E essa é uma delas. Libertação só Jesus faz. Bota a cabeça no lugar. Para de brigar com teu marido. Para de brigar com tua esposa. Para de brigar com teu filho. Para de brigar com teu pai, com a tua mãe. Para de brigar com a pessoa do teu trabalho. Para de fofocar, de falar mal das pessoas. Nós fomos chamados para sermos agentes libertadores dos cativos e oprimidos. Nós fomos chamados a sermos pacificadores, promotores da paz. Nós não jogamos lenha na fogueira. Nós levamos salvação e libertação. E se você crê, a libertação vai entrar na sua casa e na vida de quem você ama ou de quem você conhece.
Se você se lembrou de alguém, ou se você precisa de libertação hoje, saia agora, em nome de Jesus, do seu lugar e venha à frente receber essa oração de libertação, em nome de Jesus. Enquanto cantamos essa canção, não é não qualquer nome, não, é nome de Jesus. Enquanto os nossos irmãos estão aqui, eu quero chamar o ministério de intercessão que esteja orando aqui pelas pessoas. Lutamos com armas de fé. Lutamos com armas de fé. O nosso Deus é vencedor. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Adore ao Senhor. Ore essa canção conosco.
trono assim estás, teu nome imutável é. Nós vamos orar. Não pare de orar. Não pare de clamar. Jesus, o Senhor conhece cada história, Jesus. O Senhor conhece cada história. O Senhor conhece cada sofrimento. Mas nós estamos aqui para dizer que nós não conseguimos, que nós não sabemos e que nós não podemos. Só o Senhor sabe, só o Senhor pode, só o Senhor liberta. Liberta, Senhor. Liberta essas vidas, Senhor, do álcool, das drogas, da prostituição, da depressão, da opressão. Se foi feita alguma obra de feitiçaria, de macumba, seja o que for, está cancelado agora no nome de Jesus. E Satanás há de bater em retirada dessa casa, dessa família, desses nomes que estão sendo apresentados aqui agora. E para que todos saibam que Jesus ainda liberta, nós ainda teremos testemunhos. Aqueles que estão escravizados, aprisionados nas garras de Satanás, serão libertos pelo poder do nome de Jesus e ainda testemunharão como aquele gadareno. Transforme, Senhor, os gadarenos dessa geração em missionários e missionárias. Transforma, Senhor. Leve paz para os nossos lares, Senhor. Tira das nossas casas as brigas. Tira da nossa casa a intriga. Tira do nosso lar, da nossa família, as drogas, as más companhias, o misticismo, a idolatria, a feitiçaria. Em nome de Jesus, saia da nossa casa, saia do nosso convívio, saia da nossa família, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que Satanás arrume suas coisas agora e bata em retirada, em nome de Jesus, da nossa casa. E que o Senhor seja vitorioso, e que essas vidas sejam instrumentos do Senhor. Senhor, quantas vezes nós mesmos que te conhecemos, dizemos que não há mais solução. Eu mesmo já disse isso, e peço-te perdão, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor pode transformar qualquer vida, desde que haja arrependimento. Que hoje haja arrependimento, que hoje haja libertação, que hoje haja mudança de vida, em nome de Jesus. E que a paz reine na nossa casa, que a paz reine no nosso bairro, que a paz reine na nossa família, que a paz reine na nossa cidade, em nome de Jesus. E que todos saibam que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Querido, se você tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, entregando sua vida para Jesus, ou se você gostaria de fazer parte dessa igreja, tem um envelope na sua cadeira da frente. Quero encorajar você a preencher e nos entregar. Será uma honra ter você na nossa família, será uma honra ter você conosco, servindo a Deus conosco, abençoando no reino de Deus. Bem, nós teremos uma equipe te esperando lá para
inscrição do acampamento. Tem muita gente perguntando, pastor, com tudo isso, vai ter acampamento? Vai, gente. Enquanto não tiver uma ordem do governo que seja diferente a essa, nós vamos prosseguir. Nós vamos parar antes da hora. E eu quero crer que todo mundo que está pegando Covid agora, está pegando gripe, H1, H2, H3, nós vamos ficar bem, até lá nós vamos estar bem. Se isso não acontecer, fica tranquilo, seu dinheiro vai ser devolvido e você pode levar sua mulher a jantar, ou pode passear em outro momento, ou deixar de reserva para o próximo acampamento. Tranquilo? Faça a sua inscrição, porque são vagas limitadas, e a Primeira Igreja Batista de Guarujá quer acampar conosco, e a Igreja Batista de Cidade Júlia possivelmente vem acampar conosco. Então faça a sua inscrição, porque são poucas vagas, e será aqui em Sumaré. Quero dormir em casa com meu marido, pastor. Durma, filho, vai lá, coma, beba, escute a palavra e vai dormir em casa com seu marido abraçadinho, não tem problema não, tá bom? Tranquilo? E se você não tem condições de ir, dê seu nome. Se você tem condições de ir adotar alguém, também dê seu nome. Vamos ficar em pé, vamos impetrar a bênção. Nós passamos um pouco do horário hoje, mas hoje foi bem atípico o negócio, né? Desde a falta de energia, tanta coisa que aconteceu. Vamos orar. A mãe tem uma cirurgia. Dia 20 tem uma cirurgia, vamos orar pela cirurgia da mãe também. Senhor, nós queremos te agradecer por este culto, e te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez. Eu creio, e nós cremos na libertação. Pedimos agora, Senhor, em especial sobre tudo que vai acontecer nessa semana que entra, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que o Senhor continue falando conosco e usando cada um que estará ministrando. Também pedimos pela cirurgia da mãe, que seja uma cirurgia bem sucedida, assim como Armando Rovilson, assim como a família da Kelly, que também está enlutada, e tantos outros. Que a tua graça, a tua bênção seja sobre eles, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor Jesus, aqui espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, bom PGM para todos na quarta-feira. Fique com Deus. Tchau.